Se você pensa demais antes de agir, este vídeo não vai te confortar. Ele vai te expor, porque a verdade é simples, incômoda e quase ninguém aceita. Não é falta de capacidade que impede a maioria das pessoas de avançar. É excesso de pensamento no momento errado. Enquanto você analisa, alguém menos inteligente, menos preparado e menos consciente já está em movimento. E movimento cria vantagem antes mesmo de criar resultado. A maioria das pessoas acredita que pessoas bem-sucedidas pensam mais, que refletem melhor, que são mais profundas, que têm uma mente mais complexa. Isso é parcialmente falso. Elas pensam menos onde a maioria se perde pensando demais. E esse detalhe muda tudo. Existe um ponto invisível, onde o pensamento deixa de ser inteligência e passa a ser autossabotagem sofisticada. Um tipo de procrastinação elegante, difícil de detectar, porque parece maturidade, parece cautela, parece consciência. Mas não é. É medo disfarçado de raciocínio. O psicólogo Daniel Kahneman, no livro Thinking, Fast and Slow, explica algo que quase ninguém conecta à vida real. Existem dois sistemas mentais operando o tempo todo. Um rápido, intuitivo, automático. Outro lento, analítico, pesado. O problema não é pensar devagar. O problema é acionar o sistema lento para decisões que exigem execução, não contemplação. Pessoas bem-sucedidas aprenderam, consciente ou inconscientemente, a não transformar tudo em dilema interno. Elas não debatem com a própria mente cada passo. Elas decidem e deixam o cérebro correr atrás. A maioria faz o oposto. Antes de começar algo simples, entra em um tribunal mental, cria cenários, prevê fracassos, simula julgamentos, antecipam dores que ainda não existem e saem da sala cansadas, sem terem feito nada. Esse cansaço não vem do esforço, vem do conflito. Você não está exausto porque trabalhou demais. Você está exausto porque pensa em mudar, mas age como quem não decidiu. Nietzsche chamava isso de vontade fragmentada. Quando o indivíduo deseja algo com uma parte de si, mas resiste com outra. Essa fricção interna consome mais energia do que qualquer trabalho físico. E aqui está a parte que dói. Quanto mais inteligente a pessoa, maior o risco de cair nessa armadilha. Porque inteligência sem direção vira ruído interno. Pessoas muito capazes costumam criar justificativas melhores para não agir. Elas constroem argumentos convincentes para adiar. Elas chamam isso de estratégia, planejamento, timing. Mas, na prática, é só o cérebro tentando manter o conhecido intacto. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que a angústia é o preço da possibilidade. Toda vez que você pode mudar, seu cérebro entra em alerta. Não porque a mudança é ruim, mas porque ela é imprevisível. E o cérebro odeia imprevisibilidade. Então ele oferece algo em troca: pensamento excessivo. Pensar dá a ilusão de controle. Agir tira esse controle. É por isso que pessoas bem-sucedidas parecem impulsivas para quem observa de fora. Mas não são. Elas só não transformam cada passo em uma crise existencial. Elas não perguntam 100 vezes: e se der errado? Elas perguntam uma vez: o que acontece se eu não fizer? E essa pergunta encerra o debate interno. O psicanalista Jacques Lacan dizia que o sujeito moderno sofre menos por falta de opções e mais por excesso de possibilidades. Quando tudo é possível, nada se concretiza. A mente fica girando em círculos, buscando a decisão perfeita. Mas a decisão perfeita não existe. Existe a decisão executada. Pessoas bem-sucedidas não confiam na clareza inicial. Elas confiam no ajuste em movimento. Enquanto a maioria espera se sentir pronta, elas aceitam começar confusas. Enquanto a maioria espera certeza emocional, elas aceitam desconforto cognitivo. E isso cria uma vantagem brutal, porque clareza não precede ação.
ela surge depois. Esse é um dos pontos mais ignorados da psicologia prática. Você não pensa para agir. Você age para pensar melhor. Quem inverte essa ordem fica preso. Existe um conceito em filosofia estoica chamado prohairesis, a capacidade de escolher sem negociar com emoções momentâneas. Epicteto dizia que liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser controlado pelo que se sente. Pessoas bem-sucedidas treinam exatamente isso. Elas não perguntam à mente se estão com vontade. Elas executam apesar da mente. E aqui acontece algo estranho. Quanto menos você negocia internamente, menos o cérebro cria resistência. Pensar demais ensina o cérebro que ele tem poder de veto. Agir ensina o cérebro que a decisão já foi tomada. Esse é o motivo pelo qual pessoas disciplinadas parecem frias. Não porque sentem menos, mas porque sentir não governa. A maioria das pessoas se define como alguém que pensa muito. Elas dizem isso com orgulho, como se fosse profundidade. Mas, na maioria dos casos, é só ansiedade intelectualizada. Pensar demais raramente é reflexão profunda. Geralmente é medo repetido com palavras diferentes. O psicólogo Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva, afirmava que não são os eventos que nos paralisam, mas as histórias que contamos sobre eles. Pensar demais é contar a mesma história várias vezes, esperando que ela mude o final sozinha. Não muda. Pessoas bem-sucedidas interrompem a narrativa cedo. Elas não dão palco ao monólogo interno. E isso não significa que elas não pensam. Significa que elas pensam depois de agir, não antes. Primeiro fazem, depois analisam, depois ajustam. A maioria faz o oposto. Analisa, analisa, analisa. E nunca cria material suficiente para ajustar. Existe um custo psicológico enorme em não agir. Ele não aparece como dor imediata, mas como desgaste silencioso. Você começa a perder respeito por si mesmo. A confiança se corrói. A mente aprende que suas decisões não se concretizam. E cada vez que isso acontece, pensar fica mais pesado. O cérebro aprende com o histórico. Se você sempre pensa e não executa, ele passa a tratar pensamento como substituto de ação. E isso é fatal. Pessoas bem-sucedidas quebram esse ciclo cedo. Elas não se permitem o luxo de ruminar demais. O filósofo William James dizia que a ação parece seguir o sentimento, mas, na verdade, o sentimento segue a ação. Você não age porque está confiante. Você se torna confiante porque agiu. Quem espera sentir segurança antes de se mover, nunca sai do lugar. E aqui está a parte mais desconfortável. Pensar demais costuma ser socialmente aceito. Agir rápido costuma ser criticado. A sociedade recompensa a cautela aparente, mas o mundo real recompensa a execução. Por isso, pessoas que vão longe aprendem a suportar o julgamento. Elas sabem que quem critica à pressa geralmente está parado. E se você prestar atenção, vai perceber um padrão. As pessoas que mais falam sobre riscos são as que menos arriscam. As que mais alertam são as que menos avançam. Pensar demais vira uma identidade. Eu sou assim. Eu preciso entender tudo antes. Essa frase parece racional, mas é uma prisão confortável. Porque enquanto você pensa, você não falha. Enquanto você pensa, você não se expõe. Enquanto você pensa, você não perde nada, exceto o tempo. Pessoas bem-sucedidas entendem algo brutal. Tempo não retorna. Então elas erram mais rápido, ajustam mais rápido, aprendem mais rápido. E por isso chegam antes. Se você sente que sua mente nunca desliga, talvez não seja profundidade. Talvez seja ausência de decisão. A mente só descansa quando a identidade está clara. Enquanto você vive dizendo "estou tentando", o cérebro entende que tudo ainda é opcional. Quando você decide "isso é quem eu sou agora", o ruído diminui
E é nesse ponto que pessoas bem-sucedidas parecem simples, diretas, quase minimalistas mentalmente. Elas cortaram o excesso de debate interno. E talvez o que mais te separa delas não seja talento, sorte ou oportunidade. Talvez seja apenas a coragem de pensar menos no momento certo. Porque pensar não muda a vida. Ação muda. E pensar depois da ação muda melhor. Esse vídeo não termina aqui por um motivo simples. Esse tema não se resolve com entendimento. Ele se resolve com o próximo movimento que você fizer, sem pedir permissão à própria mente. A pergunta que fica não é se isso faz sentido. É se você vai continuar pensando sobre isso, ou se vai interromper o padrão agora. Porque quanto mais você pensa sobre pensar menos, mais distante você fica do ponto que realmente importa. E esse ponto não é mental, é comportamental.